Olá, boa noite, garotos. Boa Olha que dia. noite. Vocês deram uma sorte que hoje foi o dia das boas notícias aqui no programão, viu? Maravilha, boa noite. Boa noite, gente. Sérgio. Boa noite, Joana. Deixa eu apresentar para vocês esses dois. A Joana é baiana, de Salvador, né, Jojo? Uhum. Baiana de Salvador, está lançando esse livro aí. Bota a capa do livro da Joana aí, por favor, Gui. Esse Na aí. pior, em Berlim, Londres e Salvador. E o Sérgio Raposo é daqui de Brasília, nascido aqui em Brasília mesmo, Serginho? Nascido em Brasília. E está lançando o livro Os Farsantes. Isso aí. Olha só, é o primeiro romance do Sérgio Raposo e é o segundo livro da Joana, porque a Joana teve um outro livro que foi lançado de forma independente, não foi, Joana? Isso, eu fiz um livrinho de crônicas chamado É Pegar ou Largar, em 2015. Eu escrevi ele e imprimi tudo artesanalmente. E você, Serginho, é o seu primeiro romance? É o meu primeiro. É o meu primeiro. Você é roteirista, né? E já escreve, né? Já escreve, mas como romance é o primeiro. Como romance é o primeiro, né? Eu trabalho no audiovisual, então passei muito tempo escrevendo roteiro. E aí, na pandemia, que todos nós fomos forçados a parar, eu me reconectei de uma forma muito legal com a literatura e voltei a escrever prosa literária. Olha e para só. mim foi uma libertação, assim, de alguma forma, porque no roteiro audiovisual você está... É um lugar comum dizer isso, mas né, um roteiro audiovisual é um mapa para chegar em algum lugar, né? E a escrita literária, ela é o próprio lugar que você está construindo. Então é muito gostoso trabalhar assim. O texto é o formato final, né? Então foi muito gostoso construir o livro nesse período. Joana, você também começou. Era melhor você botar o celular na horizontal, né, Gui? Logo. Que aí você fica na mesma posição que o Serginho, fica mais. Tá conseguindo? Como é que eu faço isso, assim? Peraí. Eu acho que você tem que botar aí nas configurações. A Guilherme, você quer ajudar ela aí? Ah! Conseguiu. Foi? Conseguiu. Foi. Melhor. Porque senão fica diferente a imagem um do outro. Que barulho é esse de teclado? Tem um barulho de teclado entrando. Tá digitando ou não? Tem alguém digitando? Não. Pô, gente, onde é que tá vindo esse barulho? Sou eu? Tô toda atrapalhada. Deixa eu ver aqui, Guilherme. O Gui tá pedindo para você sair e entrar de novo, Jô. Tá. Vê se aí. Então, aí você. Mas esse livro seu, né? Deixa eu mostrando aqui para o pessoal, né? Esse livro seu, Os Farsantes, ele é um livro que foi escrito agora, né? Agora, deixa eu botar aqui para o pessoal ver. Ele foi Exato. Ele é fresquíssimo, né? Ele praticamente você escreveu a partir do 8 de janeiro, né? Pelo que eu percebi aqui. Não, na verdade, não. Na verdade, assim, eu tinha o 8 de janeiro no livro. E de repente ele aconteceu, eu dei nome. Porque, assim, não precisava ser um vidente para ver o que estava vindo, né? Então, eu descrevi essa turba invadindo o Supremo, né? E tomando o poder, nessa tentativa de poder. O filme é um misto de distopia e sátira política, né? O livro, então, né? O livro, já transformou em filme. Então, ele se passa numa realidade alternativa em que o golpe de 8 de janeiro deu certo, né? A extrema-direita conseguiu permanecer no poder, em 2027 está estabelecida uma ditadura, e a gente encontra esse personagem principal, que é o Paulo Byron, que ele é um influenciador político que, àquela altura, se torna editor de um grande jornal, colhendo os louros do apoio incondicional ao regime, até que um dia ele acorda e descobre que foi acusado de participar de um complô para derrubar o presidente. E toda a máquina que ele ajudou, toda a máquina de ódio que ele ajudou a criar, se volta contra ele, e ele precisa lidar com essa situação. Esse é o plot do livro. Sim, eu acho interessante porque enquanto o livro do Sérgio é uma farsa
baseada em fatos reais, o livro da Joana, na verdade, são fatos reais acontecidos na vida dela, né? E que ela conta aqui de uma maneira bastante tocante, com um certo humor peculiar, né? Mas assim duro, um livro duro, né, de ler, sobre uma viagem que ela fez para a Europa e lá sofreu pra caramba, né? Teve vários percalços lá e acabou. Não vou dar spoiler aqui, tá? Mas ela teve vários percalços lá na viagem dela. Tudo que você conta no livro é real, Joana? 99%. Teve Caramba. um pouquinho de ficção para amalgamar a história. Teve um pouquinho de ficção, mas bem pouco. Mas, assim, é tudo aqueles terrores, o inferno que eu vivi na clínica psiquiátrica, tudo aquilo ali é de verdade. Do chute, não tem como não dar spoiler, eu vou dar spoiler assim. A história começa quando eu tomo um chute lá em Berlim, de um cara que tinha me assediado na rua. Aí eu começo a surtar. Eu estava tendo um surto bipolar e eu não sabia ainda que era bipolar. Aí, para terminar de acabar com tudo, eu viajo para Londres. E aí tem muitas peripécias, assim, de eu andando em surto pela cidade. Aí eu acabo numa clínica psiquiátrica. Isso é só o começo da história, porque tem muito mais. Terrível. É só o começo. É terrível. Foi duro. Incrível como a questão da solidariedade é uma coisa muito sul-americana, né? Vamos combinar que o pessoal da Europa, forte deles não é solidariedade, não, gente. Bem pensado, é verdade. Se bem que em Londres, Sinara, eu acho que em Londres eles são solidários. Apesar de um monte de merda que acontece lá, eu acho que eu tive sorte de estar em Londres e acontecer isso que aconteceu comigo lá. Mas, com certeza, a solidariedade é sul-americana, a gente não tem como não tem como fugir disso, é muito mais forte. Principalmente nordestina, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Serginho, a pergunta, né? Então, assim, o protagonista do livro do Sérgio é um jornalista, criador de fake news, cujo nome é Paulo Byron, né? E que ele, assim, acaba, como o golpe deu certo e o Bolsonaro continuou, né? O Bolsonaro, não, o capitão continuou, que ele é chamado assim no livro de O Capitão, o capitão continuou, ele se torna assim um cara super famoso, jornalistaço e tal, não sei o quê. E aí eu queria te perguntar uma coisa: ele é o Alan dos Santos? Não, ele não é o Alan dos Santos, mas ele é inspirado nessa turma, porque me impressionou muito na época o papel que eles assumiram, né, durante a pandemia. Eu olhava e falava, não é possível que esses caras estão acreditando nisso que eles estão falando, será que esses caras estão levando isso a sério, será que eles são... O que são esses caras, né? E aí eu fui construindo o personagem inspirado nesse tipo, né? Que eu fiquei muito intrigado realmente com esse tipo, assim. Quem são esses caras? E o meu personagem é essa mistura de várias dessas caras, né? Com um toque totalmente ficcional também, que ele tem um passado ali de briga com o pai, né? Ele tem uma justificativa interna para ele ter se tornado o que se tornou, né? Ao longo da história no livro. Mas sim inspirado nessa figura que apareceu com muita força ali, né, nos primeiros anos do governo Bolsonaro e na pandemia, que deixava a gente falando, será que esses caras estão acreditando nisso que eles estão falando? O que está acontecendo, né? Então esse personagem aí virou o protagonista da história, que é um oportunista, né? É um cara que entrou porque viu uma oportunidade, ele viu a onda subir e falou, vou surfar essa onda. É isso que eu estava falando aqui no começo, né? Que o direitismo, o ultradireitismo, também é um nicho midiático. Tem muita gente que pegou esse gancho da ultradireita para subir na profissão, seja na política, seja no jornalismo. Tem muita gente que se promove com essas coisas, né?
Totalmente, totalmente. E o personagem é isso, é alguém que viu a onda subindo e falou, opa, olha a minha oportunidade aí, né? E entrou. E aí ele tem toda uma história, ele vem de uma família que tem um passado, o pai tinha um passado, né, na esquerda, na luta, né, do movimento estudantil, e o momento crucial dele é um momento em que ele se pergunta, ele sabe onde ele está entrando quando ele começa a divulgar fake news, né? Então ele se pergunta, será que eu estou disposto a me tornar pária na família para deixar de ser pária no mundo? Porque na cabeça dele a decisão é essa, né? Eu encaro isso aqui, eu brigo com todo mundo, mas eu vou surfar essa onda e vou me dar bem. Ele é um oportunista típico. Um alpinista social da política, né? Exato. Joana, eu queria... Gui, coloca na tela o livro do Orwell que eu separei, Na Pior, em Paris e Londres, que é um clássico, né? É um dos primeiros, esse é um dos primeiros livros que o jornalista se colocou no papel, né? De personagem, né? Então, a história do livro do Orwell, ele vai como se fosse um mendigo, ele vive como se fosse um sem-teto em Paris e Londres para depois escrever a respeito, né? Dureza, esse livro, Dureza. E quando eu vi o livro da Joana, percebi rapidamente que ela tinha se inspirado, né, Joana? O título, você se inspirou nesse livro, mas também tem muito de o bicho de 7 cabeças no seu livro, né? Tem sim. Tem o bicho de 7 cabeças, tem o Estranho no Ninho. Tem uma série de obras que dá para dialogar. Porque esse tema não é novidade, né? O tema da loucura, que é o que eu trato no livro. Não é novidade, sempre esteve aí, só que a gente tem cuidado, enquanto sociedade, dos loucos de formas que deveriam estar melhorando, mas não melhoram, não. Não melhoraram dos tempos dos manicômios para cá, né? Eu fui internada em lugares horríveis, que sequer tinha água para beber. Que não tinha lugar com sombra, que você ficava lá tomando sol, porque você não tinha outro lugar para ir. Que não tinha comida direito. Horrível. E são esses lugares que... esses lugares que são os lugares que a gente aceita, que cuidem de pessoas com transtornos mentais ou usuários de drogas. E não está tudo bem, né? Não tá nada bem. Foi para você como foi rever essas histórias mentalmente para escrevê-las? Te trouxe todo o sofrimento de novo? Não trouxe sofrimento, não. Dessa vez foi gostoso, assim. Foi com um sentimento assim de... Chegou a hora de eu rir de um pouco disso, sabe? E foi gostoso, foi rápido fazer o livro. Quem me convidou para fazer o livro foi o Gonçalo Júnior, da Editora Noir. Aí ele falou, eu estava com a ideia de fazer um outro livro, fazer um livro de crônicas. E aí a gente ficou muito próximo, se falava sempre e tal. E aí eu fui contando para ele, eu não sei se você sabe, mas tem uma história aí que eu surtei na redação do jornal, que acendiam baseado na redação do jornal que eu trabalhava. E aí ele disse que já tinha ouvido falar disso. E aí eu comecei a contar a história inteira para ele. Foi assim, eu estava em 2015, eu lancei o livro, aí viajei, aí tomei um chute, comecei a contar tudo para ele. E ele achou legal, que isso poderia virar, achou uma coisa legal, que poderia virar um livro, né? E eu senti um pouco assim, sabe quando você está esperando que isso aconteça? E o dia de rir disso ia chegar, e chegou, né? De tratar desse tema, de dividir com as pessoas. Antes eu acho que eu não podia, porque eu segui a recomendação dos médicos. Todos os psiquiatras, eles falam que você não deve contar para ninguém nada, que você é depressivo, que você vai ao psiquiatra. Os psiquiatras falam isso. Para esconder? Para esconder, principalmente se você tem uma doença grave como bipolaridade. De 9 entre 10 médicos me disseram isso, assim, que era melhor eu guardar essa informação de todo mundo, porque o mundo não está preparado para lidar. O mundo é muito preconceituoso. Eu vivi isso na pele, né? Eu vivi isso na pele. Mas é isso. Eu resolvi contrariar. Eu contrariei os médicos, e contei para todo mundo.
Deve ter te feito um bem enorme, né? Abrir o coração para isso, né? É interessante você falar dessa questão das clínicas, mas não sei se vocês dois viram, essas semanas tem saído notícias sobre essas clínicas de recuperação, que é uma coisa assim que, caramba, Era nesse lugar que eu estava. Era nesse lugar que eu estava. Era um lugar daqueles. Um lugar que tem estupro, que tem morte. Eu não estava no lugar. E todo mundo está falando agora, né? Eu acho bom, porque também coincidiu do meu livro sair agora e falar sobre isso. Eu quero que fale mesmo, porque esses lugares eles têm que fechar. Eles não passam na vigilância sanitária, eles não passam. Não tem nenhum rigor médico para atender pessoas. É uma pocilga. É impossível conceber isso. E eles têm uma conexão com a religião, né? Os caras conseguem, essas clínicas aí, dizer que são comunidades terapêuticas, aí conseguem funcionar. Nossa, essa que tinha lá em São Paulo, que eles ficavam dando cacetada nas pessoas até matar, gente. Pelo amor de Deus, que coisa horrível é aquela? Não precisa ir para São Paulo, só aqui em Salvador tem alguns lugares assim. Eu estive numa clínica chamada Salvando Vidas. Já não existe. Já está com outro nome, outros donos e tal. Mas são numerosas essas casas. E as famílias, principalmente com usuários de drogas, a família fica desesperada para poder fazer a pessoa parar e aceitam qualquer coisa. Uhum. A gente chegou a pensar que isso fosse coisa do passado agora, né? Exato. Mas não é. Aí, né? Coisa horrível. Ô, Sérgio, eu vou alternar aqui as perguntas para vocês, tá? Para a gente fazer uma dinâmica boa aqui no programa. Serginho, você disse que a ideia veio antes do golpe do 8 de janeiro, né? Aí o golpe do 8 de janeiro veio, a tentativa de golpe, né? Que não se concretizou e que no seu livro se concretiza. Em algum momento da realidade daquele movimento, daquela baderna dos golpistas, você pensou que eles pudessem ter sucesso, que o golpe fosse bem sucedido? Eu achei que, em algum momento, que ele pudesse acontecer. Eu sempre acreditei que, assim, se eles fizerem, se eles ousarem, isso não vai durar, né? Por achar que não tinha, enfim, contexto no mundo para uma coisa dessa agora. Mas eu fiquei na dúvida se eles iam realmente levar a cabo, mas sempre achei que, assim, se isso acontecer de fato, isso não vai durar 2 semanas, né? Achei que realmente não fosse algo que tivesse condição, sustentabilidade para durar. Mas é engraçado que quando aconteceu, eu já tinha escrito o livro todo. Olha. Eu já tinha escrito o livro todo, porque eu comecei a escrever na pandemia e vim revisando. Então, o livro estava todo escrito. Eu tinha aquela cena descrita, ele rememora essa cena no momento que ele está num táxi, e que ele é reconhecido pelo taxista, e só não tinha o nome, de 8 de janeiro, só não tinha a data, mas já tinha escrito essa cena com, né, os manifestantes entrando ali, os golpistas entrando no Supremo. Até mesmo escrevendo fora STF no mármore? No mármore, tudo aquilo. O cara é um como é que se fala? Você fez uma previsão. Mas, Sinara, se a gente olhar, não precisa ser nenhum vidente, né? A gente Vidente, você é um vidente. A gente já estava esperando isso chegar verdade. Há vários anos, havia vários anos. Então, mas tem uma cena que o capitão, né? Porque tem essa cena clássica do 8 de janeiro, que o cara faz cocô em cima ali, né? Em cima do, sei lá, uma máquina de xerox, sei lá. Cara, ele faz cocô lá. E no livro, o capitão abaixa as calças, né? E mostra a bunda. Então, assim, o cara que, na realidade, foi um patriotário qualquer, no livro dele é o próprio capitão. Isso foi uma sincronicidade. Isso realmente já estava escrito. Eu não coloquei muita coisa depois do 8 de janeiro, a não sei citar com a data. Aí falei, vamos usar essa data, já tem o fato aqui descrito. Né? E a coisa aconteceu ali. E aí, assim, como foi escrito na pandemia, a gente estava muito para baixo com aquilo tudo que estava acontecendo, não sabia o quanto que aquilo ia durar, né? Tanto o governo Bolsonaro quanto a pandemia. Então, eu
optei por escrever algo, tentar achar um humor dentro daquilo, né? E eu fui buscar uma certa comicidade involuntária que existe na extrema-direita, né? No discurso, na apresentação, né? Nas pautas. Então tem um lado cômico ali que eu falei, isso aqui dá para acentuar e fazer algo que a gente consiga rir, né? E era o que eu estava tentando fazer, assim, porque durante um tempo acordava de manhã e escrever, estava revirando escritos antigos, mas nada engrenava, porque eu estava muito ligado nisso também, falei, vou escrever sobre isso, mas aí vou achar o registro que eu acho que vai funcionar para esse momento, que era de achar um certo humor, né? É uma farsa, né? Daí o nome também, os farsantes, são vários farsantes, são várias camadas de farsas, né? Naquele cenário. Sim. Joana, você fala deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Serginho, que o Eduardo Gorgoni está falando. Paulo Byron, ouvi ecos dos vilões byronianos dos romances e contos de horror gótico? Então, tem sim. Mas eu vou dizer, o Paulo Byron, como um bom influenciador político de direita, não se chama Paulo Byron, né? Ele é até ironizado em algum momento por isso. Paulo Byron é um pseudônimo que ele criou para soar um pouco aristocrático. Exatamente. Né? Para soar estrangeiro, soar um pouco aristocrático. Mas ele tem sim. Vem dessas leituras aí. Sim, Joana, você cita no começo da viagem que ela vai para a Alemanha, ela vai com um documentário debaixo do braço para mostrar, exibir lá em Berlim. Esse documentário Cadê o Dendê existe? Ele é um projeto. Ele não existe. Não. A ficção é essa aí. Eu fiz um livro, na verdade, que é o Pegar e Largar, e eu chamo de documentário na história. Não sei por que eu chamei de documentário, não, porque eu quis dar uma viajada mesmo. Mas o Cadê o Dendê era meu projeto. Ixi, cortou. Meu Deus. Travou. Não? Voltei? Voltou. O Cadê o Dendê mapeava baianos pelo mundo. Tipo, baianos fazendo suas baianices. Jogar flor no Rio da Alemanha no dia 2 de fevereiro. Essas coisas. Mas ele quase existiu. Mas não existiu de fato. Então, faz parte da parte fictícia da história toda, né? O que eu levo debaixo do braço é o livrinho que você tem, o livro de crônicas. É ele que eu levo. Eu encho minha mala de livro e vou para Berlim. Nossa. É isso. Bem surtado. Gente, quando eu olho para trás. É terrível a história, é terrível, viu? É terrível o que ela passa lá. Nossa Senhora. Você tinha quantos anos quando isso tudo aconteceu, Joana? 27. Caramba, velho. Me lasquei, bonito. Sofri, chorei, passou. Ainda bem, né? Ainda bem. Ó, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu falei para Joana que ela viria aqui hoje para a gente provar que não é só Franciel que é engraçado lá na Bahia, não, viu? Não é só Franciel, não. Porque ela faz ele assim... é muito mais engraçado. Oxe, faz aí, Joana. Oxe. Chega, treme o queixo, Serginho. Essa é uma figura, né? Que felizmente superou essas coisas todas aí. Ela escreve ocasionalmente para o Socialista Morena as suas crônicas, né? Com todas as idiosincrasias que tem o Socialista Morena, né? Outro dia ela mandou uma matéria, você vê como são as coisas, viu, Sérgio? Ela mandou um texto para mim, para o Socialista Morena, sobre a questão racial, e eu às vezes tenho até medo de publicar, porque o público tem muito hater, né? E eu fiquei com medo de atacarem ela, porque ela conta uma história muito interessante para uma baiana, né? Que é morena e no exterior, por exemplo, ela foi vista como negra, né, Joana? E aí eu contei para meu amigo essa história. Eu falei, poxa, eu sofri racismo em Paris. Olha como eu sou chique. Aí ele, não, você não sabe o que é racismo. Começou a história, né? Ele, negro retinto, me contando as coisas que ele sofre, que eu não tenho como
saber, né, não passa pela mesma coisa. Aí eu discuti um pouco isso. Né? Porque aqui em Salvador, minha cidade só tem negros. Aqui é 90% de negros. Sim. Então, a minha cor de pele aqui é considerada clara. Sabe? E aí, quando você muda de local, você muda de racismo também, né? Você muda a intensidade das coisas, o colorismo, essas coisas tem a ver com o lugar de onde você vem. Tipo isso. Aí você já é visto de outra maneira, né? Exatamente por isso que a gente estava falando. Aquela branquinha ali, o branquinha, eu. Só branquinha. Aqui em Salvador. Na Bahia. Já em Paris você era considerada. Em Paris eu sou negra. Em Paris eu sou negra. Muito louco, né? E foram super grosseiros comigo, por isso. Por eu ser negra. Nossa Senhora. Por isso que a gente estava falando aqui mais cedo sobre essa história do George Santos, né? Esse deputado de origem brasileira que foi caçado, fazendo gesto supremacista branco, né? Incrível, né? Pessoas. Obviamente que ele é visto como negro nos Estados Unidos, né, gente? Uhum. No mínimo latino. No mínimo latino. E aí ele se acha branco a ponto de fazer um gesto supremacista. Os próprios americanos no Twitter tirando sarro dele. É o morenazi. Nazi pardo. Nazi pardo é bom. A gente tá fodido. Você também faz documentários, que é outra coincidência entre vocês, né? O documentário da Jojo é fictício, mas os seus documentários são reais, né? Você fez alguns documentários já? Sim, eu faço, é a minha profissão, né? Assim, eu trabalho no audiovisual há mais de 20 anos e faço muitos documentários sobre diversos temas, sobre educação, né? Fiz muitos documentários sobre educação para o Canal Futura. Fiz um documentário lindo recentemente sobre uma série linda sobre pessoas que vivem com doenças raras, que se chama Viver é Raro. Tá no Globoplay, é um trabalho interessantíssimo sobre a experiência de viver com uma doença rara. Então, são 7 histórias, e essas histórias são sobre lidar com aquilo, né? Não são documentários sobre a doença, mas são sobre como é viver com esse diagnóstico. Então, esse é um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz e que mais me tocaram, assim, de transformação mesmo, sabe? Da relação com as famílias, de entender o drama ali de quem, né? De se relacionar de uma maneira muito próxima com quem é confrontado com um dilema, né? De vida e morte, né? Uma questão muito profunda na vida, assim. Quem não amadureceu, na hora que recebe esse diagnóstico, tem que amadurecer na hora, porque é assim, olha, é isso aqui. Ou você, ou seu filho, ou seu marido, sua esposa, seu parente, tem esse diagnóstico aqui de doença rara e precisa de apoio, isso precisa ser cuidado, precisa ser tratado, né? E são várias as adversidades. E são diferentes tipos de doenças, né? De condições raras. Então, isso é muito interessante. E também, recentemente, fiz um outro documentário sobre arte, tecnologia e futuro, discutindo inteligência artificial, em 4 episódios. Se chama Memórias do Futuro, tá sendo exibido no Arte 1. Também é um documentário muito interessante, mas é outra pegada, já é um debate de ideias, né? O outro tem uma pegada mais de um drama humano, né? Que é colocado em primeiro plano. E política? Você já fez documentário de política? Não fiz. Olha só, a política ficou na ficção, né? Ficou na ficção. O pessoal está comentando aqui, ó, Anali Rossi, que bacana, Sérgio, Osiriri, lindo esse documentário da Globoplay. Johnny Scarpelli, Viver é Raro, vou assistir, perdi uma filha de 15 anos para uma doença rara, a fibrose cística. Essa é uma das doenças que você fala lá no não tratamos de fibrose cística nessa primeira temporada, talvez na segunda, que deve entrar no ar agora no primeiro semestre de 2024.
A Lu Pires, olha só, tá vendo como é um assunto delicado esse? Ela está aqui falando, como assim morena que foi confundida com uma mulher negra? É que a gente está falando, Lu, de como a percepção da Joana muda de acordo, mudou, né? De acordo com ela na Bahia, ela é vista como clara e na França ela foi vista como negra, entendeu? É isso que a gente está falando aqui. Não estamos dizendo que ela. Não estamos relativizando nada. É um tema muito. Não, é só um fato que aconteceu. Exatamente. Joana, você continua desempregada por razões de preconceito, né? Porque na orelha do seu livro, o Gonçalo fala o seguinte aqui, ó. Embora seja uma das melhores jornalistas de sua geração e um talento acima da média como cronista, Joana Risério tem enorme dificuldade de conseguir trabalhos em Salvador, cidade onde nasceu e vive ao lado da família e do seu gato. Para os colegas, ela é maluca e o melhor a fazer é mantê-la distante. Sua má reputação vem do fato de que seu mais devastador surto bipolar aconteceu na redação de um dos maiores jornais baianos. Você acha que esse preconceito ainda continua te acompanhando? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu acho que aprendi a lidar, sabe? Mas com certeza eu estou com mais dificuldade para trabalhar do que tinha antes, com certeza. Não tenha dúvidas disso. Eu fiquei assim, né, surtar no meio de um lugar profissional. Fez com que todo mundo soubesse, né? E na época, em 2015, quando isso aconteceu, não se falava em saúde mental como se fala hoje, sabe? Não tinha matéria no Fantástico falando sobre não sei quantas personalidades, transtorno de... Não se falava como se fala hoje. Hoje ainda é difícil, mas já foi muito pior. Então, na época que aconteceu esse surto, eu fiquei assim, eu tive problemas seríssimos para arranjar trabalho. Eu continuei conseguindo, né? Porque eu fui insistindo, mas com certeza minha vida profissional teria sido mais fácil se esse surto não tivesse acontecido. Ficou com estigma, né? O tal do estigma no mercado, né? É interessante, né? Você também é jornalista de formação, Sérgio? Não sou não. Não sou não. Porque a gente estava falando outro dia sobre isso, né? Como que é... todo mundo da minha geração teve problemas trabalhistas com as empresas onde trabalhamos, né? Todos tivemos. Ninguém entrou na justiça para pedir os direitos. Ninguém. Por que ninguém entrou? Porque todo mundo sabe que uma vez que você dá queixa... Nunca mais tem emprego. Não tem mais emprego. Não tem mais. Todo mundo fala, você vai se queimar no mercado se você fizer isso, né? Então, todo mundo da minha geração, todo mundo ficou aí. Agora, recentemente, teve a Nina Lemos, né? Que foi demitida de uma hora para outra do UOL, e aí ela já está numa posição que ela falou uma ova, vou acionar, sim, o UOL na justiça, e está acionando o UOL na justiça, sabe? Porque a gente não pode deixar passar isso, a gente não pode deixar passar as nossas questões com medo de se estigmatizar, mas a verdade é que fica mesmo estigmatizado, infelizmente. Verdade, o audiovisual não era muito diferente, né? Desculpe, Joana, pode seguir. Não, o audiovisual é para onde eu fui. Eu fui trabalhar com audiovisual, em produção, trabalhei com tradução. E agora estou trabalhando com livros, mas sempre jornalista. De vez em quando faço uma matéria. Legal. Inclusive, a Joana foi uma das primeiras pessoas a me falar sobre esse caso da Braskem. Você lembra, Joana? Qual caso? Do buraco lá. Sim, cratera, do buracão. De Maceió. A cratera que agora está nos jornais hoje. Não sei se você viu. Tá nos jornais. Eu não vi. A história da cratera de Maceió, a Joana queria fazer, a gente não sabia como, a gente pensou em fazer um crowdfunding para ela fazer a matéria e tal, mas eu me lembro de você falando isso antes de todo mundo dessa cratera lá em Maceió.
Não, a cratera lá de Matarandiba, na ilha Aí de Taparica. outra cratera. Que eu queria fazer era da ilha de Taparica. De Matarandiba. Matarandiba? Tô falando o nome errado. Não não. Vixe, esqueci agora o nome da localidade, mas é uma cratera lá na ilha de Taparica que foi a Dow Química. Olha aí, ó. Que provocou. Então aproveita esse gancho aí, porque estão falando aí do caso Braskem lá em Maceió. Bora falar aí sobre essa outra cratera, Joana, tá na hora. Bom, vamos falar. Logo menos o socialista Morena. Ô, Sérgio, você ia comentar aí sobre no audiovisual também não é diferente essa história da queimação. Não é. Melhorou muito, mas tem esse histórico também, né? Principalmente em algumas décadas atrás. Assim. Ninguém entrava na justiça, assim, por esse receio de ficar estigmatizado no mercado. Né? Como é que eles ficam sabendo? Será que eles têm os falam, né? Se comunicam de alguma maneira, mas tem uma rede aí que faz com que isso aconteça. Mas melhorou muito. Eu me arrependo de não ter entrado na justiça algumas vezes aí na minha carreira. Ó, o Osiriri fala, para a Joana, sei que talvez não tenha sido uma experiência bacana, mas já sonhei em fazer o mesmo no meu trabalho várias vezes. Ai, muito bom. De perto, a Joana chegou lá e rodou a baiana no jornal, não foi, Jojo? Foi. Conta aí para o pessoal como foi. Gente, eu explico. Olha o que eu consegui explicar. A cadeia do meu pensamento, né, que estava acontecendo, eu consegui no livro. Que foi o seguinte: eu tinha acabado de chegar de Londres, eu tinha sido internada no manicômio lá em Londres, manicômio ótimo, parece um hotel. Parece um hotel. Aí vim para cá, para Salvador, e entrei numa pira de. Eu fui na casa num lugar onde eu morava, isso surtada. Aí eu vi uma banca de jornal. Aí eu cheguei nessa banca de jornal. E aí tinha na manchete a tragédia de Mariana, 5 de novembro de 2015. E aí esse jornal ele vinha plastificado. Eu nunca tinha visto esse jornal plastificado. E aí eu falei, que absurdo. Comecei a pensar, né? Que absurdo o jornal que já está imprimindo essa embalagem para peixe, ainda bota dentro de um plástico. Não, porque eu vou lá reclamar. E eu fui lá reclamar. Só que chegou lá, claro que eu não consegui falar nada disso, né? Nem sei o que foi que eu falei. Entre outras coisas, tem umas coisas que eu revelo no livro, mas tem o lance do baseado que eu levei para lá. E eu vou tentar. Nem consegui acender. Tentei acender o baseado. E aí logo fui catada por amigos assim. Vem, Joana, vem para cá, sai daqui agora. A Joana vingou todos os repórteres desse país, fumando um baseado no jornal de ACM. Vou herbalar. Jornal da Família ACM. Fumou baseado lá e vingou todo mundo do jornalismo baiano. Muito bom. Pois é. Fiz história. Ai. Meninos, e vocês, como é que vocês pensam aí no tudo futuro? Aqui, Sérgio, olha lá, eu conto tudo aqui. Sérgio, como você pretende continuar nesse mundo da literatura? É só o primeiro romance? Como é que é? Já tem outro aí engatilhado? Conta aí pra gente. Pretendo. Tem outros engatilhados. Né? Tem um que eu já comecei a escrever, dei uma parada para pesquisar um pouco mais, né? Para cavar um pouco mais fundo no espaço onde eu estou entrando, mas já tem outro livro a caminho. Né, já escrevi bastante sobre ele, tem a ver com uma lenda urbana da construção de Brasília, e faz um paralelo uma lenda urbana da construção de Brasília. Qual que é essa lenda urbana? Pode falar, não? A lenda urbana é a de que o Juscelino Kubitschek seria uma reencarnação do Akhenaton, do faraó Akhenaton. Demais! Essa história é muito boa, porque o Akhenaton, assim como o JK, ele mudou a capital, né? Ele transferiu a capital de Tebas para uma cidade distante que ele construiu, que é Akhetaton.
Eu não me recordo agora exatamente o nome da cidade, mas era uma cidade, ele mudou, né, o culto, ele aboliu o culto a Amon, né, e criou esse culto único ao Deus Sol, que é Atom. Então ele criou essa nova cidade, mudou a capital de lugar. Depois de alguns anos, enfim, chegou a erguer essa cidade. Depois de alguns anos, ele morreu e a sede do reino voltou para Tebas. Agora, e aí existe essa lenda urbana de que JK seria, né, pelo feito de levar a capital do Brasil para o interior, então de construir uma nova capital, e aí foram criando essa lenda urbana de que ele seria uma reencarnação do Akhenaton. E aí no centro de Brasília tem o Teatro Nacional, que é uma pirâmide, né? O Memorial JK é uma segunda pirâmide, e se você se lembrar, décadas atrás existia um prédio da sede pequeno, que era também uma pirâmide, já próximo da esplanada dos ministérios. É então, verdade. Isso foi ganhando fôlego, né? E tem o da LBV, que é uma pirâmide. Tem o da LBV agora, é verdade, que é mais recente, tem a pirâmide da LBV. Então, e essa história eu achava muito interessante. Aí comecei a construir alguma coisa para aproveitar essa lenda urbana e falar um pouco da construção da cidade, mas explorando na ficção essa lenda urbana. Né, Legal, eu acho massa. Eu sempre senti falta assim, de uma boa ficcionalizada de Brasília, sabe? Porque geralmente quando fazem ficções das histórias de Brasília, em geral, gente de fora, né? Que faz, não conhece, não tem a vivência, né? Eu sempre acho, viu, Serginho, que falta aqui em Brasília um bom filme, um bom livro policial em Brasília, sabe? Passado nos corredores do Congresso, com aquele monte de Aspone, né? Vocês sabem o que é Aspone? Assessor de porra nenhuma. É uma expressão. Aquele monte de assessor, sabe? E todo mundo sabe que dentro do Congresso rolam umas coisas, né? As coisas que as pessoas sabem aqui em Brasília, mas que não saem no jornal, por exemplo, tráfico de drogas, que rola dentro dos prédios, né? Que tem gente que compra, tem gente que é funcionário, mas também tem gente que é parlamentar, que compra, né? Tem muitas histórias policiais aí a serem exploradas, né? Eu acho. Acho que falta ainda um grande livro policial de Brasília. O Osiriri, não sei como é o nome dele, está te perguntando aqui. Ele está te chamando de morcegão. É seu apelido? Ah, caramba! É alguém do meu passado. Algum amigo de adolescência. Para o morcegão, o Paulo Byron tem um pouco dele ou foi apenas uma impressão minha? Tem um pouco de você. Eu acho que tudo que a gente escreve tem um pouco, né? Então, a gente vai catar nas nossas experiências, nas nossas vivências. E também para não fazer um personagem plano, né, bidimensional, da vida a esse personagem, você tem que procurar um pouco botar um pouco da sua vivência, botar um pouco de verdade nele ali. Então, tem sim, sempre tem. Joana, e aí, você está pensando, já tem outros livros em mente? Está aí preocupada mais em lançar esse? Ó, teve alguém que perguntou aí, eu sempre mostro no final, tá, gente, de novo, mas na pior, em Berlim, Londres e Salvador, é o da Joana, e Os Farsantes é o do Sérgio, tá? No finalzinho eu volto a lembrar. Eu quero fazer outros. Quero que esse seja apenas o primeiro, o segundo, né? Tecnicamente o segundo, mas que inaugure aí uma série de livros que acho que dá para experimentar no jornalismo também, fazer uma grande reportagem. Eu tenho umas ideias de fazer um livro sobre as histórias da minha família também, que são impagáveis. E também quero publicar meu livro de crônicas. Então, em breve vai ter mais. Esse é só o gostinho. E a cabecinha, como tá? Tá ótima. Tá ótima. Tá tudo no lugar, né? Você fala no livro que foi importantíssimo para o teu bem-estar mental você ter deixado de beber álcool. Ah, sim, com certeza. Na época que... A época pior, em que o surto me atrapalhou a vida, assim, tudo foi envolvido com muita bebida. Então, eu bebia de uma forma que... Eu não parei de beber, mas eu bebo muito menos. Você mesmo já viu umas cachaças minhas aí.
E você sabe do que eu estou falando, eu bebia sem controle. E tem uma coisa curiosa sobre o ser bipolar, que é o seguinte, geralmente bipolar tem tendência a ter compulsões. E ter compulsões por drogas também, né? Se vai beber muito. Se vai fumar muito. Se vai comer, come muito. E você vai aprendendo com o tempo, né? Até ter certos limites para poder se manter saudável, porque não quero surtar de novo. Aquilo ali me mata. Se eu ficar naquele estado de novo, eu posso morrer. Sim. É brutal. É brutal psiquicamente, é tão estressante para o corpo, deixa sequelas cognitivas e tudo. Por isso que eu sou meio alergia, assim. Sim, mas olha só, eu queria falar dessa história do álcool, porque o álcool é sempre visto como uma droga, né? Tolerada. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele nunca bebeu, ele sempre ia com a gente para os lugares e pedia uma água com gás e um limão espremido, né? Cara, o tanto que curtiam com a cara dele por causa disso, né? Se você não bebeu, a bebida tem uma obrigação social em relação à bebida. Quando você não bebe, as pessoas até tiram sarro. Ah, você não está bebendo por quê? Está tomando remédio? Qual que é o problema, né? Já outras drogas, ninguém fala assim, ué, mas você não vai cheirar hoje? Ah, você não vai fumar maconha hoje? Ninguém fala isso. Agora, bebida, todo mundo fica nessa cobrança louca, né? Há uma expectativa, né, para que a gente beba. É uma loucura isso. A gente tem cerveja, tem bebida, até em chá de bebê, né? Não faz sentido as coisas. É verdade. Tem bebida em todo lugar. Na faculdade, a gente tinha aula, e aí depois da aula a gente ia tomar uma cervejinha. Tipo, sempre tive muito envolvimento da bebida na minha vida, e não me fez bem. E hoje eu repensei, aconteceu muito de eu mudar de ideia, assim, nesse campo de concentração evangélica onde eu estive, que é assim que eu chamo esse centro, essa comunidade terapêutica, é campo de concentração evangélico. Aí lá eu conheci muitas mulheres viciadas em álcool, e eu fiquei meio impressionada com isso, pensando se, sei lá, de repente eu também sou, sabe? Depois eu descobri que não sou, era apenas uma coisa de você ter compulsão, de ser bipolar e ter essa coisa de querer beber, isso aqui e tal. E aí, depois que eu saí de lá, eu modifiquei minha relação com o álcool. Já não gosto mais tanto. Também eu estou começando a ter umas ressacas homéricas, que a idade está chegando, os 40 estão chegando aí, não estou aguentando mais, não. É difícil. Mas existe essa glamorização, né, da bebida em doses industriais, né? Porque não é você tomar um drinkzinho, tem que ser muito, né? Deixa eu ler aqui os comentários para vocês. Breno Bate está falando: ninguém precisa me lembrar de fumar um, porque, ironicamente, eu nunca esqueço. Ai. Que barato. José Claudemir, ótima noite, Sinara Menezes, brilhante trabalho. Silvia Nava, eu detestava cerveja e na faculdade aprendi a gostar. É terrível, né? Esse negócio aí do álcool. Eu estudei na Espanha, lá vendia álcool até na cantina da escola. Aqui não é permitido, né? Vender álcool na cantina da faculdade, pois lá era permitido. O pessoal no intervalo ia lá tomar uma na cantina, né? Eu acho isso terrível, né? Deixa eu ler mais aqui para vocês. Johnny Scarpelli, eu imagino muitas vezes o Niemeyer assombrando os políticos de direita. Ótima ideia, né? Imagina o fantasma do Niemeyer chegando aqui para assombrar os políticos de direita. O Germina fala, tema para Doc, fascismo e saída do armário em Brasília, DF. Eita! Brasília se revelou, né? Incrível. Romevaldo Simões, inescrupulosidade bolsonaresca enraizada nas mentiras e falcatruas. Alexandre Cardoso fala, eu sou 50% japonês, estudei na Liberdade em São Paulo, fiz faculdade de humanas e hoje moro no Japão. Assim, sem trocar de pele, já fui percebido de várias formas raciais diferentes. Porque a gente é um país que tem de tudo, aqui as pessoas não têm noção de como que acontece lá fora, né? Que lá fora
Eu tive na Europa agora e vamos combinar que é todo mundo branco, né? Todo mundo branco. Na Alemanha tem muito árabe, mas eles não são integrados na sociedade. Não são. A gente pegou Uber, a gente pegou táxi, né? Que eram palestinos, eram etíopes, eles eram de todos, e alguns deles eram nascidos na Alemanha, falavam perfeitamente o alemão, mas não eram alemães. Aqui no Brasil, todo mundo vira brasileiro, né, gente? Vira. Eu acho que a gente tem o racismo aqui no Brasil, mas essa vantagem a gente tem, que é a pessoa que migra para o Brasil, ela não fica a vida toda estrangeira. Eu acho, pelo menos, vocês não acham? Tem uma aceitação, tem uma abertura muito grande, né, no Brasil, para receber. Eu percebo isso também. Aqui as pessoas recebem muito bem, em comparação, né? Recebe todo estrangeiro bem. Não, e principalmente esse fato, né? Vamos dizer, que vem para cá um casal de alemães e tem um filho, o filho deles é brasileiro, ele não fica para o resto da vida alemão, não fica para o resto da vida árabe, não fica para o resto da vida japonês, né? Não fica, gente. Já começa a sambar e tal, aí já vira brasileiro. Olha só, gente, a gente está chegando aqui no final do nosso programa. A gente tem, como sempre, né? Todos os convidados trazem dicas para vocês e os nossos convidados também trouxeram as dicas culturais famosas aqui do programão. Coloca a dica do Serginho aí, por favor, Gui. O Sérgio trouxe uma dica clássica para vocês, né? Eu peguei um print, na verdade, é um vídeo do YouTube que ele mandou para mim, mas é essa sinfonia aí da Mitsuko Uchida, com Mozart. Por que você indicou você fez essa dica para as pessoas aqui do programão? Sérgio, então, a minha dica é porque a Mitsuko Uchida, ela é uma das principais intérpretes de Mozart na atualidade. Ela vai fazer 75 anos agora no dia 20 de dezembro. E quando ela fez essa gravação do link do vídeo, ela estava com 65 anos. Ela foi convidada para reger essa camerata de Salzburg. E ela rege e executa o solo. É um concerto para piano, o concerto para piano número 20 de Mozart. E é absurdamente bom, hipnótico, porque ela é uma exímia pianista e é uma regente de um carisma impressionante. Impressionante a comunicação dela, o controle que ela tem com os músicos. E sei lá, basta assistir 2 minutos que você não quer parar de ver essa mulher, sabe, regendo e tocando da maneira como ela faz. Então, esse concerto tem uns 30 e poucos minutos, é uma coisa excepcional. Essa mulher, como eu disse... Fiquei curiosíssima. Também fiquei. Ela está no auge dos seus 65 anos, elegantérrima, uma artista brilhante, maravilhosa. E mulher, né? Mulher maestra, é tão difícil de ver, né? Uhum, E ela é uma autoridade, assim, Mozart. Né? Demais. Olha só, a Sandra Barros está me corrigindo aqui, falando. Sinara acha que os bolivianos não ficam muito integrados no Brasil. Concordo com você, Sandra. Verdade. Eu acho que os bolivianos eles não ficam muito integrados. Eu acho que também alguns africanos em São Paulo não ficam muito integrados. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: no dia que um boliviano tiver um filho e ele nascer aqui no Brasil, é brasileiro. O que eu vi lá na Europa é que a pessoa, mesmo nascendo na Alemanha, falando o idioma, não é aceito. Pela aparência, né? Simplesmente pela por questão racial, né? Racial. Uhum. O que explica? Um palestino, né? Um alemão, nascido em Berlim, falando alemão fluentemente, por conta dele ter pais palestinos, ele se identificava como palestino. Ele falou, eu sou palestino. Não aconteceria isso no Brasil. Nunca vi. Eu nunca vi. É, verdade. Uma pessoa nascida aqui dizer que é de outro país? Nunca vi. Uhum. E lá, todos que a gente viu, nenhum se identificava como um alemão. Ninguém. Olha só, e a dica da Joana é daqui a pouco, tá? É daqui a pouco. Olha aí, ela está até vestida para aí, gente. Bota aí, Gui, que
pessoal vai ter que sair correndo, quem foi de Salvador e que estiver assistindo a live. Vamos, gente, vamos ver. Aí. Coloca aí, Guia, a dica da Joana, por favor. Orquestra Imperial. Isso. Toca Rita Lee. Ô vontade, hein, Serginho, que a gente ficou agora. Ó, o Moreno Veloso aí, tá vendo? Ele faz Lá parte na da banda. Casa Rosa, com Moreno Veloso. Hoje, sexta-feira, abertura da casa, 21 horas, ou seja, agora. Início agora. 22 horas, se saírem correndo. Toma banho, já vai, deixa a roupa embora. Por que você fez essa dica aí pro pessoal, Joana? Fala aí. Porque eu tô doida para esse show, tem um tempo já, coisa maravilhosa. Vamos! Rapidinho, galera, rapidinho. Dançar o som de Rita Lee. A gente que não pode, eu e Sérgio, só se a gente pegasse um avião aí. Só teletransporte. Olha, gente, foi um prazerzão conversar com vocês. Coloca de novo a capa dos livros deles aí, por favor, Gui. Livro do Serginho, da Joana, Na Pior, em Berlim, Londres e Salvador. Joana Risério, está saindo pela editora Noir. Vocês já encontram na Amazon, que eu vi hoje, eu fiz uma busca tá na Amazon. Então, vocês encontram o livro dela, tá? E o livro do Sérgio Raposo, Os Farsantes. Ele saiu independente? Foi, Serginho? Onde que a pessoa... Saiu pela editora Ex Machina. Que capa bonita, viu? Obrigado. Linda. É do Benjamin Cafali. Muito bonita. Legal. E aí você, onde que o pessoal pode comprar seu livro? Está disponível na Amazon. Quem estiver em Brasília, está na Otto Livraria, na 302 Norte. Mas ele também está disponível na Amazon. É isso, galera. Joana, bom show para você. Obrigada. E, Serginho, um beijo para você. Encontra, boa sorte. Esperamos que vocês voltem. Esse é só o primeiro. Esperamos que tenhamos outras obras de vocês. Muito obrigada. Bom final de semana, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado. Tchau, Sérgio. Tchau, sim. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Eu fico por aqui, tá? Segunda-feira eu volto às 11 horas no Fórum 11h30 com a Adri e o Rovai. E às 20h30 com o Brocou. Bom final de semana a todos e todas. Beijo, gente. Tchau.